Oi, pessoal, aqui é a Misaki e hoje a gente vai falar aqui a respeito de uma releitura que fiz recentemente de O Alienista, de Machado de Assis. Então eu reli nessa edição aqui da Antofágica, né, muito bonita por sinal. Mas, como é uma releitura e eu consegui achar, mostro pra vocês a primeira leitura onde eu fiz, né, que foi nesse livro aqui da LPM Pocket, olha só. Achei a relíquia na minha estante, tá até meio amarelo com pintinhas, acho que não dá pra ver aí, não sei se vai dar pra ver. Mas li isso aqui, minha gente, na faculdade e naquela época eu já tinha achado a história muito interessante, tinha gostado já, mas eu acho que eu aproveitei muito mais agora nessa releitura, né? Mais velha, quanto mais velha a gente fica, eu acho que mais a gente aproveita essas histórias do Machado de Assis. Tô bolando essa teoria aí, né? Vou precisar ler mais coisa dele, reler, né? As que eu tinha lido nessa época. E vou precisar reler pra ver se realmente eu vou aproveitar mais, né, do que na época. Acredito que sim, eu acredito que essa minha teoria esteja correta. Mas falemos agora então de O Alienista, né? E o que a gente vai encontrar nessa história? Então, a gente tem ali o Simão Bacamarte, que é o nosso alienista, né? Pra quem não sabe, alienista é um especialista em estudar doenças mentais. Então, o nosso querido Simão, ele vai se mudar para uma cidade chamada Itaguaí. E lá, após ali uma movimentação, um acordo com a Câmara da cidade, ali, os governantes, ele vai abrir, né, uma casa verde, como é denominada ali na história, que vai ser o hospício, né? Um lugar onde ele vai estudar essas pessoas que ele vai internar, que são consideradas por ele loucas. E assim, a gente já tem ele ali no começo sendo apresentado como uma pessoa extremamente racional, né? Tudo pra ele é decidido baseado no racional. Então a gente vê que até o casamento que ele arranja ali com a Dona Evarista é um casamento baseado em fatos ali, em coisas que ele considera super racionais e que ele tem que levar em consideração, como ela ser a melhor candidata para casar com ele, dar filhos para ele, mesmo ela não sendo tão bonita, enfim, todos aqueles outros atributos, né? Ele não estar super apaixonado, todas as coisas que outras pessoas levariam, a maioria das pessoas leva em consideração, na verdade. Então a gente, por aí, já vai vendo qual que é a personalidade do Simão. E o Simão Bacamarte, ele começa a conviver ali com as pessoas da cidade de Itaguaí e internar determinadas pessoas que ele vai ter interação e vai considerando essas pessoas, as atitudes dela, suspeitas e meio que doidas, né? De pessoas doidas. Então, é muito interessante, eu acho que talvez seja uma das coisas assim mais interessantes dessa história, desse conto do Machado, ver os critérios que ele vai utilizando para internar essas pessoas, né? Porque a maioria desses critérios que ele vai usando, na verdade, são atitudes que pessoas têm na vida, né? São coisas assim teoricamente normais que muitas pessoas fazem. E aí pra ele é um absurdo, não é aceitável, então ele vai lá e fecha. O primeiro exemplo do conto, e aí eu vou falar isso só como exemplo aqui pra não ficar dando maiores spoilers, mas a gente tem um morador ali que ele não liga muito para o dinheiro, então ele não é uma pessoa avarenta, uma pessoa que, enfim, fica miguelando tanto, né? Ele né, doa as coisas para as pessoas, se as pessoas querem emprestar dinheiro, ele vai e empresta. Ele não tá muito ligado, né? Ele não tem essa conexão, ele não fica muito pensando que ele vai, sei lá, perder tudo, todas essas coisas. Não, ele simplesmente empresta, ajuda quem pedir, não tá nem aí, sabe? E o Simão Bacamarte, ele vai achar isso, assim, de uma doideza sem tamanho, né? E vai internar esse pobre coitado aí. E, gente, o que vai acontecer na história? A gente vai ver ali um embate entre moradores que vão começar a achar esses critérios aí muito estranhos, né? Como assim, né? Esse tanto de gente ou essas determinadas pessoas estão indo para esse hospício, né? Não, está errado. E vão começar a questionar o alienista. E aí esse conto vai se desenvolver. Então, só antes de fazer um trecho aqui com maiores spoilers, eu queria só destacar, não sei se vocês vão lembrar, mas voltando nas aulas de literatura da escola,
o Machado de Assis, ele faz parte do movimento do realismo, então ele vem mostrar pra gente na obra dele, em contrapartida daquela fantasia, aquele negócio que na verdade não era realidade, era coisas muito idealizadas, né, do romantismo de antes. Ele vem trazer, ele vem esfregar na nossa cara a realidade, né, a vida como ela é. E assim, esse conto do alienista, ele faz isso de uma forma muito interessante, né? Porque por mais que não exista um alienista do jeito que o Simão Bacamarte é na vida real, você fica questionando muito coisas que acontecem na vida real mesmo, né? Pessoas que vão considerando outras, né? Colocando rótulos nelas, sem conhecer direito, né? Apenas por elas terem determinada atitude. Enfim, por mais que a gente tenha ali um personagem que talvez não existisse na vida real de verdade, a gente tem uma história que tá acontecendo que é perfeitamente assim associável com várias situações da realidade. Então eu acho que esse conto, ele esboça bem ali, né, esse espírito do realismo, de coisas que a gente vê na sociedade ali, mas as pessoas meio que preferem fechar os olhos porque é meio desagradável enxergar que as pessoas são desse jeito, né, que os governantes querem isso ou aquilo só em bel prazer, etc. Que as pessoas também, às vezes, estão levantando bandeiras, mas, na verdade, essa bandeira que elas estão levantando é mais porque elas vão se beneficiar do que, sei lá, a bandeira em si. Então, a gente tem muito disso aqui na história. E é isso então, gente. Eu acho que se vocês nunca leram nada do Machado de Assis, esse conto é um bom começo aí. Eu acho que é uma boa história de entrada. E assim, creio eu que não é uma leitura tão difícil, sabe? Eu não acho a linguagem dele tão difícil. Obviamente tem algumas palavras aqui que não são assim, mais tão usuais, mas, por exemplo, nessa edição aqui que eu li da Antofágica, eles têm muitas notas de rodapé, né, explicando o significado e tal. E eu sei que não é só nessa edição, tá? Tem outras também que tem, então, enfim, não precisa pegar essa especificamente. E aí agora, só fazendo uma parte, então, rapidinho aqui, com spoilers, eu queria só comentar do final dessa história, né? Que é, assim, um plot twist, assim, tamanho, né? Porque a gente vê ali ele internando praticamente, o Simão, né? Internando praticamente a cidade inteira, cada um por um motivo mais biruta do que o outro, e você pensa, gente, não é possível que ninguém vai perceber que é esse cara que tá louco e não o resto da cidade, né? E aí, no fim da história, a gente tem meio que ele caindo na real, que pode ser que ele tenha algum problema, e se internando no próprio hospício. Mas, como a gente vê, as pessoas meio que não admitem isso, né? Por mais que ele tenha admitido isso pra ele mesmo, as pessoas não admitem e continuam meio que bajulando ele ali. É uma coisa assim muito... Sei lá, eu acho que é uma crítica muito ácida ali, né? O Machado é, assim, fenomenal nesse negócio de crítica aqui. Tem crítica, gente, pra tudo quanto é lado aqui da sociedade, sabe? Se você é fã, né, desse tipo de literatura aí, que você tem todas essas ironias, né, essas críticas veladas aí, escondidas, e muitas vezes meio que na cara, né? Por mais que estejam ali mascaradas, elas estão na cara, eu acho que... Leia Machado, com certeza. E é isso então, gente. A gente fica por aqui. A gente volta no próximo vídeo com mais uma história amorzinho. Essa não foi tão amorzinho, né? Só foi bem ironia pura aí, né? A vida como ela é. Mas enfim, a gente volta aqui no próximo vídeo com mais histórias amorzinho, com mais vídeos amorzinho. Um beijão então. Até! Tchau!